somente convidar os irmãos para trazermos aqui uma palavra, ou então ficar em pé e ler o texto que foi escolhido pelo nosso pastor esse ano, em Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, capítulo 5, versículo 7, conforme os irmãos já sabem, e fazermos aqui esse prelúdio, essa parte introdutória. Todo mundo já encontrou, a maioria sabe de cor. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse é o versículo chave, né? E eu não vou tomar mais tempo lendo, como eu estou dizendo, eu preciso apenas fazer uma parte introdutória. Por isso eu convido vocês para orar. Senhor Deus, muito obrigado. E te peço em nome de Jesus que abra o nosso entendimento para compreender a altura, a profundidade, a largura das coisas espirituais, e que não nos detenhamos apenas às coisas físicas e materiais, porque o Senhor nos criou com essa capacidade. Te louvamos porque o Senhor é bom e compreende todas as nossas fraquezas, sabe muito bem qual é a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas baseado na tua palavra, queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido neste mundo, e te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Na verdade, irmãos, o pastor disse que era pertinente que falássemos sobre isso, é a nossa área, né? Os irmãos sabem que é a nossa área, mas segunda-feira, Deus usou o nosso pastor aqui segunda-feira à tarde poderosamente. Ele tratava de coisas ministeriais e Deus apropriou-se dele de uma forma tão intensa que ele, como ele disse aqui no final, mas rapaz, não é que eu comi o tempo todinho, mas foi muito bom, porque o tema, o que ele trouxe, não é todo pastor que pode trazer. Nós temos que avaliar as coisas, e não é porque a gente fica velho que acha que é dono de uma verdade. Eu nunca vou esquecer da primeira oportunidade que o pastor Isaac me deu aqui numa escola bíblica. Eu era muito observador das doutrinas que ele dava, embora muito jovem, e o pastor tinha um costume de pegar a gente de surpresa, só que ainda bem que ele fazia assim, ele lia um texto, o texto que ele meditou, que ele se preparou, ele anotava no papelzinho, né, Matheus? E depois olhava para trás, aí dizia, fulano. Aí a gente vinha e ele dava o papelzinho, pronto, fala aqui. Não podia nem fugir do tema que ele tinha escolhido. E isso fazia com que a gente tivesse atento, né, para aprender, porque teríamos que um dia ele vai chamar. Um dia ele não gostou porque ele chamou um companheiro e o companheiro não entrou no tema e ele ficou meio irritado, chamou um outro e pediu para que o outro desse continuidade. É assim que prova os obreiros, que treina os obreiros. Eu acho que ele tinha esse comportamento pensando no crescimento do ministério. Então, essa lição, esse texto, essa aula, como os irmãos quiserem chamar, é um assunto pertinente à minha área. Eu falo com propriedade devido à minha formação
dentro desse assunto, que sou psicólogo, como a igreja sabe, os irmãos sabem, lido com essa situação na vida secular, mas eu também sou teólogo e pela graça de Deus eu posso conjuntar os dois conhecimentos e perceber que a Bíblia tem todas as informações que nós precisamos. O que a gente percebe hoje é que alguns, a seu bel prazer, como Paulo escreve a Timóteo, que nos últimos tempos, daria comichão nos ouvidos de alguns e não ensinariam a sã doutrina, e aí vão arranjar coisas, invenções que não queremos aprender, porque a igreja de Cristo não carece. Mas observe, os irmãos, que a ansiedade, ela é uma característica do ser animal. Não são só os homens que se tornam ansiosos, se pode ficar ansioso. O animal, ou pelo menos os animais, como é chamado de animais superiores, que tem os animais inferiores, mas os animais superiores, eles se estressam, também pode ficar ansioso, ou melhor, explicando já desde já, a ansiedade, há na ciência quem até considere como sendo a mesma coisa do estresse. Mas eu, pelo conhecimento que tenho e pelo tempo de experiência lidando com isso, nós destacamos que não é a mesma coisa. Um é o agente, como sendo a causa, o outro efeito. Como na fé. Na fé, usando a teologia paulina, Paulo tinha tanta certeza do que eu vou falar agora, que ele destaca bem. Em 2 textos da Bíblia, a gente vê Paulo colocando em série. Em outros momentos, ele coloca em paralelo. Quando está em paralelo, é porque existe outro caminho. Quando uma coisa está em série, é porque uma depende da outra, ou gera a outra. Por exemplo, se você vai subir num shopping, tem uma escada rolante, geralmente tem uma subindo e outra, não é a mesma escada que sobe e desce, né? Se você quiser subir, você não vai pela escada que vai descer. Imagina a onda, você subir numa escada que está descendo. Você pode até chegar lá em cima, mas é fácil? É complicado. Mas o correto seria você pegar a calçada que está levando. Você pode subir, parar e ela vai deixar você lá em cima. Então, esse paralelismo, quando Paulo cita no capítulo 4, abra aí tua Bíblia, no capítulo 4 de 2ª carta aos Coríntios, logo no versículo de número 8, versículo 8 do capítulo 4 de 2 Coríntios, ele diz: em tudo, o quê? Atribulados, mas, pronto, essa primeira parte aí. Olha, a gente lê isso, muita gente lê e acha bonito e decora, mas às vezes não percebe a grandeza do que o apóstolo está ensinando. Paulo era o doutor dos gentios. O próprio Pedro, lá nas suas cartas, na 2ª carta, capítulo 3, ele diz que Paulo falava de coisas difíceis de se entender. Não está escrito? Ele mesmo avaliava como um apóstolo que Paulo falava de coisas difíceis de entender. Aí ele dizia, mas diz assim, que os indoutos distorciam. Mas aqui a grandeza está na sequência. Você veja que ele não coloca como sendo a mesma coisa. Às vezes a gente fala em coisas sinônimas. O problema é da nossa língua. Na língua portuguesa,
nós encontramos muitas palavras que são sinônimas, que quando a gente vai para o original ou para outra língua, não são. Como, por exemplo, o termo amor, no grego, ele se destaca de forma diversas. Se for para com os amigos, irmãos, é philes, não é, irmãos? Se é de Deus, é o quê? Ágape. Se é entre pais e filhos, já nem é philes, nem é ágape, é estergo. Essa diferença no grego, se percebe a diferença ou a intensidade desse amor. O ágape superando todos, porque é o amor de Deus. Mas tribulação e angústia não são as mesmas coisas. Mas em português, pastor, seu irmão pode dizer isso. Até porque tem tradução nossa na Bíblia que diz no Salmo 46, Deus é o nosso, como é que diz? Refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Tem tradução que diz isso. Mas outras traduções já dizem assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você veja, na língua portuguesa, tribulação e angústia são sinônimas, mas teologicamente não é. Não são. Veja o que ele diz aqui: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Eu posso estar tremendamente angustiado e não tremendamente, tremendamente atribulados e não tremendamente angustiado. Eu posso estar sob uma grande tribulação, grandes apertos, mas não com a angústia na mesma intensidade. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque a tribulação é algo externo ao homem. O que é interno a ele é a angústia. Vocês estão me entendendo ou não? Quando eu estou angustiado, na maioria das vezes, essa angústia está sendo produzida por algo externo a mim, contra a minha vontade. São as que a gente chama de circunstâncias me levaram a esse aperto tão grande que eu entro em angústia. Como Paulo tinha a iluminação espiritual, mas tinha também o conhecimento das coisas materiais, ele faz a conexão dos fatores que muitas vezes, por não entender, a gente mistura. Tribulação e angústias. As duas coisas existem, mas de forma diferente no crente. Como disse, já repetindo, a angústia é interna, a tribulação é externa. Jesus no Getsemane, ele orando, e quando ele soa sangue, ele diz uma frase dizendo assim: a minha alma está o quê? Angustiada até a morte. Ou traduzindo para uma linguagem de hoje, seria a ponto de morrer. Mas Jesus não podia morrer de angústia. Mas ninguém nunca se angustiou tanto como Jesus. Fisicamente chegou a ter uma hemorragia, porque para você jogar pelos poros o sangue, está tendo uma hemorragia. Não é natural isso acontecer, mas a angústia faz isso. A angústia mata. Então a tribulação pode matar indiretamente, mas a angústia mata. As pessoas que não sabem lidar com isso, o que é uma depressão profunda que mata as pessoas. Você está falando com um ser humano. Eu já estive tratando de pessoas que os dentes caíram. A depressão era tanta que os dentes amoleceram e começaram a cair. E era um homem de 50 anos de idade, ele não tem idade para cair os dentes assim. E ele morreu de angústia. Não teve como, porque ele não aceitava
ser acompanhado. Recusou-se até tomar medicações e até alimentação. Ele morreu. E o diagnóstico, ou como foi definida a sua morte, quando já sabíamos do diagnóstico, quando chegou o óbito, foi a angústia profunda, ou como se chama, a depressão profunda. Então veja que Paulo coloca-nos numa situação em que podemos lembrar que eu posso estar altamente atribulado, mas não tanto angustiado. Porque existe entre as duas coisas algo que pode interferir nesse mesmo nível de angústia, para mais ou para menos. Se ele diz que estava atribulado, mas não angustiado, é porque Paulo tinha o que também é outra palavra que vem da ciência, da física. Tanto essas palavras como a depressão, a angústia, que são coisas que se fala no sentimento humano já há muitos anos. Desde 1930, que um estudioso da área de saúde, ele era médico e químico, foi ele quem primeiro tomou essa palavra estresse como sendo também uma situação humana, porque essa palavra vem da química, vem da física, e quem estudou aqui esses elementos, a questão dos materiais, da resiliência, quando o cientista quer fazer uma análise se um determinado material vai suportar aquilo que ele pretende fazer, ele leva aquele material ao estresse. Ele produz em laboratório forças acima daquela que o material está, que é o ambiente. Numa temperatura ambiente aí de 30 graus, a pressão atmosférica, inclusive a gente vive nela, e ele quer testar aquele material, às vezes é um metal ou outra coisa, então ele submete aquele material a um teste em elevadas temperaturas e pressões. É por isso que a palavra estresse traduzida significa sempre tensões. É submeter algo a tensões que não são propriamente aquela que o material vive. Entende? Então, se é a opressão que vem contra mim, são os apertos, as circunstâncias da vida que trazem para mim e me fazem angustiar-me a ponto de morrer, ou sofrer bastante, se eu souber que tem algo no meio, nesse intervalo que pode ser introduzido no meio, eu posso aliviar o meu sofrimento mesmo em grande tribulação. É isso que Paulo está dizendo. Vou mostrar a vocês em outro lugar, voltemos agora para Romanos, a gente estava em 2 Coríntios, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, novamente, ele vai colocar em sequência, no capítulo 8, quando ele fala que nada nos separará do amor de Cristo, se os irmãos observarem comigo, lá no capítulo de número 8 e 35 em diante, mas se nós formos diretamente para o versículo separado do amor de Cristo, logo no versículo 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Não são coisas, para a teologia paulina, iguais. Senão não teria um ou. Esse ou aí coloca em paralelo. É como se você tivesse que atravessar um riacho, tivesse várias pedras, e você tivesse que pisar em todas elas para atravessar. Podia ser tudo sinônimo, pedra A, pedra B, pedra C, mas quando tem um ou, está dizendo você pode ir por essa ou por essa. Então não são iguais, não são sinônimos, você tem outros lugares. Então
a tribulação para Paulo não era simplesmente a mesma coisa que a angústia. Então ele coloca como sendo a tribulação ou a angústia. Aí reforça o que eu citei de lá do capítulo 4, versículo 7. Essa situação vai depender da resiliência, que teologicamente nós chamamos de resignação, aquele de resignado que suporta. A resiliência é a capacidade de suportar aquela situação que está além, que está acima das normais da nossa vida. Então, se a minha resiliência é grande ou pequena, vai influenciar na minha angústia. Se ela for pequena, a minha angústia vai ser grande. Se ela for grande, a minha resiliência for alta, a capacidade de suportar for alta, estiver alta, a minha angústia será pequena. É inversamente proporcional. E quem é que pode nos dar essa capacidade de suportar? Quem é que pode dar? Deus. Paulo, quando se apegou a Cristo, ele diz: nada pode me separar. Não tem tribulação, não tem angústia, nem morte. Ele faz aqui uma exposição de várias coisas: fome, nudez, perigo, espada, e termina dizendo que nem a vida, nem a morte, nem anjo, nem principado, nem tempestade, nem coisa do presente, nem do que há de vir, ainda está lá para vir, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura me separar. Estava totalmente, fosse na linguagem do homem hoje, seria alienado, não é? Eu quero estar alienado a Cristo. Se está alienado, dependente, totalmente alienado de Jesus, não posso. Como é que eu vou ficar? Eles dizem que a gente está alienado. Alienado não, nós estamos ligados. Tão dependente dele que, se formos fiéis a Cristo, ninguém vai morrer de angústia. Digo isso com toda certeza. Ela vem, mas vai ter que sair. Ninguém pode aqui achar que não seremos alcançados por esses momentos, porque isso faz parte da vida. Como eu comecei no início das minhas palavras dizendo, o ser humano também pertence ao reino animal. A nossa diferença é que a nossa alma, ela é composta também por um elemento espiritual, e a do animal não. O animal foi produzido pela palavra de Deus. Deus brote a terra assim, brote assim, faça-se assim. No homem, Deus adicionou o espírito. E aí vem a subjetividade humana, o intelecto humano e a responsabilidade moral por sermos um ser moral. Paulo diz no capítulo 8 dos Salmos que fomos criados um pouco menor do que os anjos. Mas somos criaturas morais. Então, podemos nos angustiar. Tem coisas que a Bíblia coloca em relação a Deus somente para que a gente subentenda Deus, como por exemplo, Deus tem coração? Deus não tem coração, Deus é um espírito, mas Jesus se encarnou, então Jesus tem coração. Só não é aquele que está para fora assim, em algumas fotos por aí, que fica explodido para fora. Mas Deus, ele suporta também. Eu não me lembro agora o versículo, mas tem um momento em que Paulo diz assim, que ele tem suportado, que ele suportou. Deus suportou, se não nos destruiu, nos poupou de ir para o inferno, e nós não era coisa que se cheire, nós não somos flor que se cheire. Nós não estamos nesses lugares celestiais porque agradamos a Deus. Onde Ele nos achou? Num deserto, dentro de um poço, não foi assim, meus irmãos? Como é que Deus, Salmo 40, versículo 2? Hein? De onde foi que Ele nos tirou? Ele tirou de um charco, né? Num lugar horrível, um charco de lodo. Tentávamos nos colocar em pé e não podíamos, porque as circunstâncias não nos permitiam. Mas Ele nos tirou de lá. Por amor, pela graça, nós estamos aqui, salvos, benditos, para vivermos com o Senhor eternamente. Mas
nós sofremos as reações, como os animais sofrem, nós também as reações biológicas. É bom lembrar que a ansiedade é algo ligado ao que nós estamos falando de natureza, tanto humana como animal, porque nós somos também do reino animal. Essa força que vem tanto em cima dos animais como no ser humano é o que chama-se de instinto. Nós temos o instinto, como os animais têm. Para controlar esse instinto, só se dermos valor às questões espirituais. Se adquirirmos essa capacidade espiritual, nós venceremos os nossos instintos, senão vamos proceder igual aos animais. Interessante aqui tem um texto que Paulo diz assim: irmãos, não vos mordeis uns aos outros. Olha, pastor ontem falando de morder, e eu me lembrei aqui daquele texto de Paulo: mordeis, não vos mordeis, porque os cachorros se defendem e brigam o tempo todo se mordendo, né? O homem tem uma capacidade superior, mas se não olhar para esse lado, se ele não superar esse lado material, ele não passa de um animal, vai agir como um animal. As forças biológicas são inerentes ao ser humano como ao ser animal. O que é isso? Esse instinto é o quê? São os impulsos espontâneos e alheio à razão. Quando eu estou agindo de forma instintiva, eu não estou agindo pela razão. Eu estou agindo como um animal. Vocês estão me ouvindo? Quando nós estamos agindo pelo instinto humano, nós estamos agindo como um animal. E não como uma pessoa, um ser humano escolhido por Deus. Nós temos esses instintos, mas essa é a guerra que Paulo falou. A guerra constante entre o que é espiritual e a carne. A carne é instintiva, só puxa para o lado do que é ruim. Como aquela história dos dois animaizinhos, do cordeiro e do porco. E o elemento amarrou os dois animais com a corda pequena e deixou para ver o que ia acontecer. Depois de algum tempo, ficou aquela luta, né? De início, o carneiro estava fraco e o porco conseguia puxar ele para dentro. De onde é que o porco vai? Hein? O porco gosta de pasto verdejante? Não, ele quer um lugar para se melar dentro da lama, né? É da natureza animal que faz parte, está inerente ao porco. Enquanto isso, o carneiro, o cordeiro, a ovelha, ela não tem esse mesmo instinto, embora seja animal. Ele gosta, ele se apropria, ele quer um pasto verdejante, se deita lá no pasto, não é? É um comportamento diferente. Você vê, eu estou falando de comportamento animal. Já dentre os animais há uma diferença de comportamento. E resultado, se o carneiro for mais forte do que o porco, quem vai padecer? É o porco, porque o carneiro não vai se sujeitar, a corda é pequena, não vai se sujeitar e ir para a lama com o porco. Mas se alimentarmos mais o porco, quem vai sofrer vai ser o carneirinho, porque o porco vai puxar ele para dentro da lama. Essa guerra existe, esse exemplo que eu estou dando, dentro do próprio comportamento animal. Imagine entre nós que temos instinto, mas não podemos viver por nossos instintos. Por exemplo, ninguém vai controlar o sexo baseado no instinto humano. Quem vai dizer que você não pode ter relações com a mulher do outro não é o instinto humano. Não é. É a razão. E só tem a razão humana porque existe o espírito no homem. Jó disse que o Espírito de Deus me fez, mas fez um espírito. Há de fato um espírito no homem. Essa razão da ansiedade que pode haver no animal. Você nunca viu um animal ansioso? Viu ou não viu?
Um animal fica ansioso. Vai, ele está ali amarrado, mostra o prato de comida para ele. O cachorro. Aliás, isso foi teste de um elemento ainda que viveu no século XVIII para o século XIX. Não, é 19 para 18. 19 para 20. Um tal de Pavlov. Ele percebeu que todas as vezes que ia levar a comida para o seu cachorro, o cachorro salivava muito. Ficava salivando, né? E aí ele disse, então se ele saliva quando vê a comida, eu acho que eu vou conseguir condicionar esse animal. Então todas as vezes que ele levava a comida para o cachorro, ele levava uma campainha e tocava a campainha. Parecia uma tolice. A comida para o cachorro e a campainha. Comida para o cachorro e a campainha. E aí depois ele deixou de levar a comida, tocava só a campainha, aí o cachorro ficava salivando. Aí você vai dizer que o cachorro estava pensando? O cachorro pensa? Não. Então a ansiedade do animal era de fato instintiva. O que é orgânico dele, o biológico dele, né, mexia com ele, que ele precisava se alimentar. Então ele adicionou o som da campainha à chegada da comida que toda vez o seu dono levava. Mas nós não somos, apesar de pertencermos ao reino animal, não somos mais nem mesmo criatura, agora somos filhos de Deus. Precisamos conhecer essas coisas para superá-la, não pela carne, mas pelo Espírito. Eu não posso me dar o direito de agir como um ser humano, apenas agindo como animal. Foi o que fez com que José não se permitisse a ter relações com a esposa de quem? De Potifar. Ora, tinha tudo para acontecer. Ele era o dominador da casa, não era? A mulher se ofereceu e ainda disse a ele que isso era possível porque o dono da casa, o marido dela, tinha dado tudo nas mãos dele. O que fez com que José pensasse diferente? O que fez? Foi a sua fé em Deus, a confiança que tem em Deus, sua ligação com Deus. Prevaleceu. Ele não se deixou levar pelo instinto animal. A mulher até, penso eu, que ela, baseada na sua beleza, nas suas formas, como foi dito aqui ontem, cuidado com as curvas, né? Então, os olhos humanos enxergavam. Eu não posso nem dizer que não veio sobre José um sentimento animal desse tempo. Ele era solteiro e era um negócio que podia ficar entre eles, mas ele disse, por que eu faria isso e pecaria contra Deus? Então é essa a grande resposta do fator da ansiedade, você jogar sobre o Senhor. Então, na minha visão, a ansiedade não é a mesma coisa que estresse. A ansiedade é um agente, como existem outros, ela é um agente do estresse. Se o estresse é o quê? O estresse é uma condição em que o elemento está submetido, e é uma condição diferenciada, não é aquela em condições normais de pressão e temperatura. A gente está aqui provavelmente a 23 graus, estamos achando agradável, mas se essa temperatura se elevasse aqui a 60 graus, nós estaríamos aqui, né, suando e pedindo a Deus para sair daqui. 60 graus, alguém vai até morrer. Então, não era a temperatura ideal para ficarmos. A pressão atmosférica também, você para mergulhar e descer vários metros dentro do mar, você vai ter que estar preparado com a roupa, e tem gente que estoura o ouvido e faz tanta coisa. Por quê? Não é uma pressão ideal para o ser humano. Nós não somos baleia, né, para entrar e mergulhar tantos metros abaixo, que a pressão vai ser bem maior. Então, gente, olhando para esse texto agora, eu gostaria que vocês imaginassem uma coisa comigo.
Vamos pegar um exemplo, um personagem bíblico. Personagem bíblico. Bem distante, mas a gente conhece bastante, ou pelo menos uma parte boa da história dele. Abraão. Abraão, pelo que nós conhecemos do texto bíblico, era um homem tranquilo. Abraão era um elemento tranquilo. Ele tinha um comportamento bem tranquilo. É bem provável, baseado no que eu já estudei na Bíblia, que o temperamento de Abraão fosse fleumático. Temperamento fleumático é aquele temperamento que as pessoas têm como maior característica dela a tranquilidade, a falta de pressa. Você nunca vai ver um fleumático apressado. Não vê. O fleumático é tão devagar, pastor, que se o cara gritar assim, o prédio vai cair, aí ele vai olhar se vai, para onde vai, porque ele não vai correr como o outro desesperado. Ele é lento nas suas reações. Essa palavra fleumática vem de fleuma. Fleuma é lentidão. E pelo que eu já estudei, o patriarca Abraão, ele era fleumático. Os problemas estavam acontecendo, as tribulações, né, as circunstâncias, e ele agia de forma tranquila. Era muito calculista, pensador. Abraão era pensador, porque ele era profeta. Deus chamou ele de profeta. Até disse para o rei que não tocasse na mulher dele, que o homem era profeta. E antes de entrar no Egito, ele já preveu que podia passar por aquilo, não foi? Orientou inclusive a esposa, como devia dizer, porque ele não queria morrer. Até parece antagônico, porque ele confiava em Deus, mas eu não vi em lugar nenhum Deus mandando ele descer para o Egito. Vocês viram? Pronto. Às vezes as circunstâncias somos nós mesmos que criamos em nosso redor. No entanto, Abraão era um homem tranquilo. Naquela confusão dos pastores dele com os pastores do seu sobrinho, a reação de Abraão, se não fosse esse homem de reações tranquilas, tinha sido um desastre. Mas ele apenas chamou, não dá mais para a gente ficar junto, porque está havendo confusão entre os meus e os seus pastores. Então fala o seguinte, é como ele diz assim, bom, por direito, já que eu sou o patriarca aqui, sou eu que estou mandando aqui, eu era quem devia fazer as escolhas, e você ficava em plano secundário. Mas eu não vou fazer isso, você escolha. Deu o direito de Ló buscar para onde ir, procurar, pensar. Ele era um homem de virtudes, mas comportamento tranquilo. Então quem é tranquilo como Abraão não se estressa. Quem é tranquilo como Abraão não tem ansiedade. Me digam, pelo amor de Deus, qual era a maior ansiedade de Abraão? Riqueza. Qual era, irmão? Será que aqui ninguém sabe? Qual era a maior ansiedade? Que ele era ansioso por isso. Ele queria ser pai, gente. O Mário já tinha 75 anos quando foi chamado por Deus. Não foi ou não foi? Quantos anos? 65? 75 anos. Ele tinha 75 anos quando foi chamado por Deus. Saiu, ou pelo menos quando saiu de casa era 75, porque o texto que fala 75 é quando ele sai de casa. Abraão era um homem tranquilo, mas tinha uma ansiedade. Deus sabia que ele tinha uma ansiedade. A sua esposa tinha pelo menos uns 10 anos mais nova que ele. Então, se ele tinha 75, ela estava em torno de 65 anos de idade. O texto diz que já tinha passado pela fase de reprodução da mulher, né? Ela já não tinha mais aquele costume das mulheres. Então, é possível que ela tivesse em torno de 65. Ele 75 e ela em torno de 65 anos.
Mas naquela época também, a gente percebe que as pessoas não estavam fisicamente sob as mesmas condições de nós. Eu tenho 60 anos, mas um homem com 60 anos naquela época não apresentava rugas e traços como eu. É possível que, devido às condições climáticas da época, eles tivessem muito mais... As coisas que estavam submetidas eram diferentes. Hoje a gente come muita coisa aí enlatada, os hormônios são diferentes. Aí tudo está diferente no nosso tempo. Porque isso depende também das condições climáticas. No Brasil, há um tempo atrás, as perspectivas de vida eram lá embaixo. Por quê? Por causa das condições sociais e tal. Tudo influencia no ser humano. E o ser humano se adapta, como também os animais se adaptam às regiões. Então, Abraão era um homem tranquilo, mas tinha um problema, uma ansiedade que mexia muito com ele. Ele descarrega no capítulo 15 tudo em Deus. Vocês querem ver comigo? Vamos ver como é que coloca-se toda essa ansiedade na pessoa certa. Gênesis 15, por favor. Depois no capítulo 17 a gente também avalia. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Mas aí vê agora o que Abraão diz, né? Então disse Abraão, ou Abrão, no caso ainda Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo de minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele estava pensando nesse negócio de filho ou não estava? Mas, irmãos, é muito raro no ser humano, realmente, casar, mesmo que não queira ter filhos logo de imediato, às vezes por algum propósito do casal, mas logo depois começa a pensar. É um processo natural da vida. E Abraão já tinha saído, já tinha obedecido a Deus, saiu da casa de seu pai na direção divina, o tempo passando, e ele agora começa a ver que a sua ansiedade continuava viva dentro dele. O que faz mexer com o ser humano não é a ansiedade, como eu disse, é um processo natural do organismo. Eu posso ficar ansioso porque eu desejo ouvir a comida, e não foi somente o cachorro que eu falei aqui que saliva não, viu? Não, senhor. Alguém aqui não almoçou ainda? Tem alguém que não almoçou, eu também não. Mas você, de repente o organismo começa a apitar lá, dá os sinais de que você está com fome. E aí o camarada passa com um prato bem apetitoso, daquilo que você gosta, ó, pastor. Um filé à parmegiana que eu gosto. Acaba com fome, passar aqui, a sua boca vai encher d'água. Você não vai salivar como o cachorro, mas você saliva. Sim, senhor. As glândulas vão produzir, porque o cérebro, ao ver, e as narinas, ao sentir o cheiro da comida, o cérebro vai processar, e as glândulas que vai salivar, que a saliva é para quê? Para facilitar a digestão da comida. Então, nós temos esse processo como animal. Então, é uma ansiedade passageira, que ela é resolvida a partir da hora que eu me alimento, aquela ansiedade passou, aquele desejo passou. A Bíblia chama um desejo que se acentua, você não consegue superá-lo, a Bíblia chama de quê? Chama de, quando é um desejo que extravasa dentro de você, chama de concupiscência. Não é mais desejo, que o desejo pode vir e você não, mas a razão diz, não pode. Não é assim. Você é um ser humano, você é filho de Deus, a razão vai dizer isso. E aí você imediatamente tenta descartar aquilo, tira aquilo ali, tira os olhos. Já tem uma adagio até que diz assim: aquilo que os olhos não vê,
o coração não sente. E o coração que a gente está falando aqui não é o músculo cardíaco, não. Esse coração que na Bíblia quase toda aparece, não é o músculo cardíaco. São poucas vezes que aparece na Bíblia a palavra, o termo coração, leb, ou lebab, no hebraico, como sendo o coração mesmo, o músculo cardíaco. Um caso que eu me lembro é o caso de Absalão, que ficou pendurado pelos cabelos, e quando Joabe soube, Joabe estava com ódio de Absalão, ele era muito leal a quem? A Davi, ao rei. E quando disseram para ele que o moço estava pendurado pelos cabelos, a ordem que deram para ele era que ele não podia matar o rapaz. Mas aí ele não se conformou, pegou uma flecha e acertou no coração e o matou. Não foi assim? Então a palavra ali, quando aparece, coração de fato era o músculo cardíaco, a flecha. Mas na maioria das vezes a palavra coração vem ali como uma mente humana. É daí que Jesus diz aquela linguagem dele, de aí que procede os maus pensamentos. Então o coração não tem pensamento. A mente humana procede esses maus pensamentos. Então, fechando isso, assim como Abraão tinha ansiedade, nós temos as nossas ansiedades. E Abraão aqui no capítulo 15 e no capítulo 17 joga essas ansiedades nos pés de Deus. Foi vencedor porque soube lançar sobre Deus a ansiedade. Não é a mesma coisa dizer, eu aqui fazer a mesma comparação com Jó. Jó estava ansioso, ou a ansiedade veio depois do estresse? O que é que vocês acham? Já pelo que eu falei já até aqui. O problema de Jó começou com ansiedade? Ou ele foi submetido a um estresse e aí esse estresse produziu ansiedade? A realidade é essa. Por isso que eu estou dizendo, não vamos confundir, porque não são as mesmas coisas. O caso de Jó é diferente. Jó não tinha motivo nenhum para gerar uma ansiedade que lhe levasse àquele desespero. Porque se nós observarmos o texto, gente, não é fácil para um ser humano ser submetido a um estresse extremo como foi a situação de Jó. Veja bem, estava tudo bem a vida de Jó, tudo bem. O texto lá do capítulo 1 do livro de Jó diz que ele era um homem rico, não era? Era um homem que tinha amigos, era um homem temente a Deus, muito crente. E tem mais, não só isso, ele era devotado para Deus. Então ele não era um ímpio, porque o ímpio não é devotado, o ímpio é inimigo de Deus. Mas Jó, ele era devotado, ele sacrificava, oferecia sacrifício a Deus, quer dizer, oferecia culto a Deus. Era um homem tão temente, tão amado, tão querido de Jeová, que Jeová aceitou um desafio de Satanás. Jó, permita-me Deus usar esse termo, foi vitimado por um capricho, ou pelo menos, vamos dizer assim, por uma definição do Criador de que ele era fiel. E Deus é assim, quando ele quer, não importa, ele prova as coisas a quem interessa a poça. O desafiador foi Satanás, e Deus aceitou o desafio, porque conhecia Jó. Então Jó não estava estressado, tinha filhos e filhas, um homem rico, e muitas ovelhas, tinha muito. Não é assim que o texto diz? De repente, depois que Deus deu permissão a Satanás, Satanás vem sobre Jó e começa. Jó está ali, chega o recado, mas eu só escapei. O cara já chega correndo. Só eu escapei, só eu. Estava no campo e de repente vieram uns inimigos lá, que eu não me lembro agora o nome, era um povo lá. Como? Sabeus. Os sabeus deram sobre nós, assaltaram, levaram tudo, os animais, mataram inclusive
Os outros jovens, os outros rapazes, somente eu escapei para dar a notícia. Ó, vê aí como é que muda a situação. A não estava buscando nada, as circunstâncias foram assim. De repente chegou outro e disse: ó, e aconteceu assim, aconteceu assim. E foi acontecendo. Era chegando um e chegando o outro. Como se não bastasse, chegou um e disse assim: até teus filhos, que estavam todos se banqueteando lá na casa do primogênito, filhos e filhas, vieram lá, outra tropa lá, e saquearam tudo e mataram. Foi assim não. Foi assim não. Esse aí foi outros gados. Quando chega na vez deles, foi um temporal. Não foi? Foi um temporal. É um furacão desse aí. Veio um furacão, botou a casa abaixo e eles morreram sobre os escombros. Gente, isso foi numa sequência. Foi numa sequência. Quando chegou a vez que deram a notícia dos filhos, ele rasgou as vestes. Imagina lá o que ele disse. Você no lugar de Jó diria o quê? A gente nem sabe, né? Por menos do que isso, a gente está espraguejando, esculhambando, fala até de quem não devia falar. E ele só fez dizer assim: bendito seja Deus. Ele deu e ele tomou. Foi assim. É só você ver o capítulo 1 de Jó e entrar no capítulo 2, você vai ver Jó sendo levado ao extremo estresse. Ele não tinha uma ansiedade porque estava satisfeito as suas ansiedades e não podia aparecer porque ele estava totalmente numa situação de conforto. A zona de conforto de Jó era muito grande. De repente inverteu tudo. Ele, como se não bastasse, ainda pegou surgiu uma ferida, porque o diabo tocou nele, só não podia tirar a vida, foi o que Deus disse. Uma chaga da cabeça aos pés. Era um câncer de pele que atingia da cabeça aos pés. Uma chaga maligna. Mas Jó não estava antes com ansiedade. Ele já foi direto para a condição de estresse. Então, para fechar o assunto, eu quero só lembrar uma coisa para os irmãos. Nós não somos deuses. Como seres humanos e agora filhos de Deus, devemos lutar para que esses conceitos que conhecemos sobre o Espírito valorizemos a ponto de vencermos os nossos instintos carnais. Eu tinha um obreiro conosco há uns anos, que viveu ao meu lado durante um tempo, e eu estranhava muito o comportamento daquele irmão, que hoje, quer dizer, já faz algum tempo que foi embora, não sei por onde ele anda, porque às vezes nós estávamos conversando, tratando uma coisa, mas se passasse uma mulher, qualquer mulher que passasse uma mulher, ele não tinha como continuar olhando para mim e nem para ninguém que estivesse perto. Ele se dirigia para olhar para a mulher. Então, isso já não é mais um desejo, é uma concupiscência. E depois de ver várias vezes esse comportamento dele, me perdoe, aqui tem alguma mulher? Parece que não, né? Tem não. Às vezes tem, mas eu vou falar. Só tem homem, e homem que não tem dúvida que é homem, né? Por que a risada? Tem gente aqui que tem dúvida? Eu acho que aqui ninguém tem dúvida que somos homens. Pelo menos do que eu conheço, quase a totalidade dos irmãos. Eu perguntei a ele assim: ô fulano, tu tem mais de 2 bolas, é? Tu tem 3, é? Ele não entendeu, de imediato disse: não entendi, pastor. Eu falei: não, porque eu vim observando o seu comportamento. Você deve ter uma concupiscência muito grande. Você tem uma libido maior do que o normal.
Essa sua libido vai lhe fazer mal, e muito mal, irmão. Você tem que controlar esse instinto humano que você tem. Você é um homem de Deus. Ele pregava muito, inclusive. Pregava muito. Mas a pregação não muda. A pregação é um dom. Mas ele tinha esse problema. É tanto que tropeçou nessa área, caiu. E até hoje não sei por onde anda e o que faz. Então, precisamos aprender a vencer essas coisas que nos geram ansiedade. Só que a ansiedade maior quando ela vem e a gente não sabe como ela fazer com ela para ela diminuir. Esse sentimento tira seu sono. Ah, pastor, mas é porque o senhor sabe, eu vou fazer uma prova amanhã, você quer que eu não esteja ansioso? Não, é normal, isso eu já falei, é até normal. Agora, isso deve ter um limite. Aí quando é que a ansiedade é doença? É patologia. Aí vai ser patologia quando ela extravasa, ela atinge um ponto que você não consegue mais fazer essa ansiedade passar. Ela tem um problema orgânico, seu organismo não produz as enzimas, os neurotransmissores que ali precisa fazer com que as conexões sejam feitas. A gente tem neurotransmissor que é da paz, que é como a serotonina. Temos a dopamina, que é aquele que você precisa de força para energia para fazer. Então todas essas coisas são orgânicas. O elemento pode ter um distúrbio orgânico, pode ser uma coisa lá de trás da genética, e ele vai de alguma forma vai apresentar esse comportamento ansioso. Aí precisa até de reposição de alguns elementos através das medicações. Mas na maioria dos 90 e tantos % não é. São ansiedades que surgem porque a gente não muda o pensamento. Paulo, escrevendo aos Colossenses, pede para as pessoas pensarem em tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo. Porque ele, quando vem um pensamento negativo, você não tem outro pensamento para fazer, não, irmão? Para pensar? Nós adoecemos por causa dos nossos pensamentos. Podemos até morrer. São os nossos pensamentos que nos causam angústia. Como eu comecei aqui, Paulo dizendo que eu posso estar atribulado e não angustiado. Cadê a minha resiliência? Cadê que está no meio? Cadê a minha resignação de sofrer? Eu desconheço isso e vou pagar um preço por causa disso. E aí a ansiedade toma conta de mim de um jeito que vira uma patologia. Mas enquanto isso não acontecer, ela pode ser apenas um estado que eu posso superar, dependendo dos meus pensamentos. Imagina, eu falei que o animal pode ficar ansioso quando ele vê a comida, ou então você amarra ele querendo correr e fica ansioso, fica violento, estressa-se. Aí também o animal se estressa. Mas nós, os seres humanos, temos a capacidade de raciocinar, de pensar e dizer, bom, eu estou querendo muito isso, mas eu não posso colocar isso como sendo o fim da minha história, da minha vida. Às vezes, aquele que Deus não quer, irmão, paciência. Eu não posso desejar uma coisa que Deus não separou para mim. Não foi para mim que Deus preparou. E eu ficar desejando aquilo que não é meu, é até pecado. Não é? Eu vou desejar o que não é meu. Então eu não posso, aí já é cobiça, aí já vai para o pecado. Então nós precisamos aprender a lidar com a nossa ansiedade, para não se estressar. A estresse da obra só acontece porque na maioria das vezes a gente não percebe que é ser humano. Agora me permitem, meus pastores, presidente. Eu queria que ele tivesse aqui, o meu pastor, mas ele parece que não chegou ainda. Para eu dizer de novo que ele ia sorrir e ia falar. Aliás, ele já falou aqui, até em reuniões de ministério, o quanto eu impliquei com ele, de um tempo desse para cá, com relação ao comportamento do pastor na sequência de trabalhos. E eu dizia para ele, meu pastor, o senhor é muito jovem. Mas a gente já lidou com o outro presidente que terminou nas condições que terminou. Porque o pastor Isaac se comportava como o senhor. Isso deve ser até permitam, pastor Oswaldo e pastor Daniel, parece até uma síndrome de presidência. Porque eu sei da responsabilidade que esses homens têm. É o espelho,
é o padrão, é o fiel da balança. Isso já é muito estressante. Mas como se não bastasse, às vezes eles terminam despercebendo a necessidade humana de descansar. Eu sei que é assim, porque eu não estou nesse estágio. E meu telefone não para, meu zap não para, né? Aí é um colega lá do outro lado, não sei de onde, às vezes eu atendo, às vezes não consigo, quando vejo está lá. Há muita necessidade na obra, mas nós não podemos achar que somos super-homem. Por isso que o pastor brincou aqui, segunda-feira, se lembrando do que eu falei. Que uma vez eu disse a ele: olha, o senhor precisa lembrar que nós não podemos ser melhor que Deus. Deus fez tudo em quantos dias? Quantos? 6 dias. Em 6 dias. E no 7º ele fez o quê? Deus já deu um exemplo. E Deus se cansa, irmão? Ou vocês estão vendo Deus como um velhinho cansado, já andando de bengala? Não, ele trabalhou, fez tudo o que queria, da sua vontade, achou tudo bom em 6 dias. Mas no 7º, descansou. Deixou um exemplo por homem. E aí, pastor, hoje não tem dia de descanso. Me perdoem, mas isso é mais na Assembleia de Deus, na nossa Assembleia de Deus, né? Em outras denominações o pastor tira até férias. Mas na Assembleia de Deus se convencionou que o pastor ele é sobre-humano. E não é. É por isso que a estresse ela não desaparece às vezes da vida. Aí eu brinquei com ele, eu digo: olha, o senhor já observou o que aconteceu com o super-homem, o Superman, lá? Ele falou: o que é que tem o Superman? Mas o senhor já viu o Superman? Já. Aquela série americana do Superman, né? Aquele mentiroso lá que voa e faz tudo. Já viu que quando ele chega de uma missão já tem outra? Quando ele termina aquela missão já surgiu outra. Aí ele: sim, e daí? Daí é que no começo, aí já foi brincadeira, foi inferência minha. No começo, o Superman usava a cueca por debaixo da calça, como todo mundo. Mas depois que estressou-se, um dia ele saiu com pressa e botou a cueca por cima da calça. Era por baixo, agora ficou por cima. Aí fui no computador, imprimi uma foto do Superman e levei isso aqui. Olha aqui, o Superman. Vê se a cueca dele não está por cima da calça. Isso é estresse. Aí foi que ele entendeu a brincadeira. De tanta tarefa, não parou para descansar. O que foi que aconteceu? Estressou-se. Então, gente, o ser humano tem que ter descanso mental. Tem que ter. Agora, eu não estou dizendo com isso que você vai deixar de fazer a obra. Não, mas tem que ter o momento de descanso mental. A nossa mente, ela precisa de descanso. Quer ver uma coisa? Quem tem mais de 50 anos aqui, por favor, levante a mão. Tem muita gente jovem aqui, mas tem um grupo mais de 50. Quem tem mais de 60? Mais de 60. Também tem um grupo acima de 60. A partir dos 50 anos de idade, você vai perceber que você lembra muito das coisas de 5, 10 anos para cá. Você lembra de tudo e coisa daqui do momento você esqueceu. Estou falando bobagem? Você já começa a esquecer coisas que eram imprescindíveis para o seu momento. Espera aí, que era mesmo que eu ia resolver? Aí vai voltando para ver se lembra. Por quê? Aquelas conexões mentais que durante a sua vida você já ocupou, elas não vão se acabar. Mas como a mente já está tão ocupada, quais são os sintomas de estresse? Diga aí, pastor. Sintoma de estresse. Primeiro sintoma é a impaciência que dá. O elemento não consegue ficar tranquilo. A mente não fornece a ele essa capacidade. E são sintomas da estresse. Falta de concentração. A gente pega um livro para ler, ou a Bíblia, aí dá uma falta de concentração tremenda naquilo que você precisa fazer. Você sabe fazer, mas a mente está estressada, cansada.
Na máquina é fácil. Você vai lá, desliga e liga de novo. Já viu? Travou. Eita, travou. O celular travou. Aí você desliga ele, depois liga, aí ele processa tudo de novo, vai lá. Na mente humana, não tem como você desligar. Só quando morrer fisicamente. Então você tem que descansar. Não, tem que trabalhar, produzir, fazer o melhor que puder fazer, mas dentro das condições humanas você vai ter que tirar também o momento de descansar a mente. Jesus tirava esse momento, gente. De vez em quando ele tirava para ficar com os discípulos em particular. Ou, naquele momento, teve uma hora lá que ele pediu para todo mundo sair, ficou só. Era uma hora de muita importância que ele precisava ficar sozinho. O que ele disse a Deus ali, ninguém pôde escrever nos evangelhos porque não foi revelado. Então, vamos aprender a lidar com a nossa ansiedade, porque senão ela vai virar estresse, e o estresse é o que eu falei sobre Jó. É você estar submetido a algo que você não suporta. Superar o estresse vai trazer experiência, você vai lembrar, vai falar para os outros, mas quem nunca passou por um estresse na vida não sabe o que é estar estressado. Eu paro por aqui, eu acho que contribuí, mas vou dizendo. Alguns sabem. Eu mesmo, se me estressar, fico sabendo, né? E às vezes quando eu digo para os colegas, rapaz, a estresse está acabando com você. Então, o nosso pastor, estou falando do pastor porque ele já falou isso aqui em reunião. Ele estava adoecendo. O pastor falou e não falou em reunião aqui? Quem lembra que estava na reunião que ele falou? Eu não estou inventando, não. Ele disse, irmão, eu estava adoecendo de tanta responsabilidade correndo. O pastor tinha sábado que ele ia em 3 aniversários de obreiro. E eu dizendo, meu pastor, olha, manda os obreiros aí, manda a gente fazer, eu vou para um canto, o fulano vai para outro, porque o senhor não é Deus. Ele chegou aí em Itapsuma, e de Itapsuma veio em outro lugar, parece que veio em GE, isso tudo na mesma noite. E daqui se mandou, foi para o lado de Carpina, não sei para onde. Agora isso, tu está pensando que é a 40 km por hora? Né? Correndo um risco, porque quem está em alta velocidade está com ansiedade de chegar na hora, para chegar a tempo. Nós não queremos o pastor estressado. Queremos que ele... E aí, ele não via. O senhor é muito jovem, mas vai chegar. O senhor chega a 50, né? Daqui a pouco ele começou a perceber que isso estava fazendo mal. E os médicos começaram a dizer, ou o senhor muda as suas formas de agir, ou isso não vai reduzir, não, vai aumentar, vai aparecer outros problemas de saúde. Então foi difícil para a gente convencer. Por isso que eu estou vendo aqui alguns pastores presidentes, e eles sabem que se não tiver esse momento de descanso, de ficar sós com a família, nunca vai aparecer problema mais fácil, é sempre problema mais difícil para ser resolvido. Que Deus continue nos ajudando.